Ao mesmo tempo que acontecia essa cerimônia em São Paulo, Minas Gerais, também em Rio de Janeiro. A gente vai para lá então. O governador reeleito Cláudio Castro, outro apoiador do presidente Jair Bolsonaro, do PL, fala agora na cerimônia de posse no Palácio Tiradentes. Vamos ouvir. Definitivamente, André, o Rio de Janeiro de hoje é bem melhor do que de 2 anos atrás. Em agosto de 2020, assumiu o governo com regime de recuperação fiscal para vencer e sem 6,2 bilhões de reais para fechar o ano. As turbulências políticas impediam a articulação em busca de solução para milhares de desempregados, muitos de volta ao mapa da fome. Os salários dos servidores estavam na iminência de atrasar. Ainda assim sobrevivemos à pior crise da história, quando o déficit nas contas públicas chegaria a incríveis 23 bilhões de reais. O Estado estava imobilizado pela crise política, pela queda na arrecadação, pela incapacidade de investimento, pelo aumento no desemprego e ainda sofria com o medo e a dor provocados pela pandemia da Covid-19. Com união e diálogo, deixamos a espiral descendente para entrar em um círculo virtuoso. Em 2021, com menos de um ano de trabalho, o Produto Interno Bruto cresceu 4% e a execução orçamentária não apresentou déficit. Nos últimos 2 anos, Márcio Pacheco, nossas contas foram aprovadas no TCE por unanimidade, o que não acontecia havia 7 anos. Hoje, o Estado apresenta a previsão de incremento de quase 20% na receita bruta. O passado foi de colapso, o presente é de transformação, mas o futuro será de esperança. Em 2 anos, são mais de 200 mil novas empresas, o que projeta o Rio de Janeiro ao 3º lugar no país em abertura de novos negócios em 2022. Reconstruímos um ambiente de negócio favorável à chegada de novos empreendimentos como Amazon, Magazine Luiza, BRF, União Química, além da expansão de companhias instaladas aqui, Vinícius Fará, que rendeu investimentos de mais de 70 bilhões de reais da iniciativa privada. O reaquecimento da economia é uma realidade em todos os cantos do território fluminense. O impacto econômico da pandemia sobre a geração de empregos foi totalmente revertido já no ano passado, com a recuperação, Jair, de 100% das vagas fechadas. O Estado tem hoje a menor taxa de desemprego desde 2016. Foram mais de 410 mil empregos criados. Além de estimular a geração de emprego, o combate à fome é um dos pilares da minha gestão. Programas como Restaurante do Povo, RJ Alimenta, Café da Manhã do Trabalhador e o Hotel Acolhedor foram criados para reduzir a fome e a insegurança alimentar. Juntos, todos esses programas distribuem por dia cerca de 42 mil refeições balanceadas e gratuitas ou a baixo custo. Foram mais de 100 milhões de reais investidos para garantir refeição de qualidade ao povo fluminense. Também investimos na ampliação do Restaurante do Povo, um marco na política de combate à fome, com mais de 7,5 milhões de refeições já servidas. E até o fim de 2023, serão 26 restaurantes em operação, atendendo a população fluminense que mais precisa, Índia. Durante a pandemia, junto a essa casa, criamos o Super RJ, um auxílio emergencial que garante renda mínima de R$ 280 reais para as famílias mais necessitadas conseguirem comprar o básico. Também incluímos o auxílio gás no valor de R$ 80 reais desse benefício. O programa já atendeu mais de 477 mil famílias em situação de vulnerabilidade, injetando 557 milhões na economia de todos os 92 municípios do estado, André Português. E para garantir que essas famílias não fiquem desassistidas, acabei de sancionar uma lei que prorroga o Super RJ até o dia 31 de dezembro
de 2023. Além disso, meus amigos e minhas amigas, não podia deixar de mencionar a maior concessão da história do Brasil está aqui no Rio de Janeiro. Com a entrada das novas concessionárias de água e saneamento, foram arrecadados 25 bilhões de reais em outorgas, beneficiando 47 cidades e 13 milhões de habitantes. Após a concessão dos serviços, a SEDAI encerra o ano com um incrível lucro de 394 milhões de reais, mesmo após a concessão. A concessão se mostrou uma decisão de Estado ousada e acertada, mesmo que ainda contestada por aqueles que insistem em negar os benefícios da medida, que já apresenta hoje benefícios à população. Água e saneamento são direito de todos e seria uma vergonha permitir que, em pleno século XXI, não houvesse uma perspectiva sólida de quando tais serviços seriam expandidos para quem mais precisa. Que governante podia negar ao seu povo a dignidade de acesso à água? Hoje, nós temos prazos definidos, comitês de fiscalização e uma agência reguladora fortalecida. Além de cuidar do presente, estamos oferecendo ao povo do Rio de Janeiro uma projeção de futuro, de sonhar com um Estado melhor, comprometido com a questão ambiental, Tiago. Os primeiros sinais já começam a aparecer. Após pelo menos 15 anos como imprópria para banho, a praia de Botafogo apresentou condições de balneabilidade em boletins consecutivos do INEA. Recentemente, a praia da Ribeira, em Paquetá, na Baía de Guanabara, se manteve própria para banho em 88% das amostras entre abril e novembro. Foi a primeira vez desde 2016 que isso aconteceu, desde o início dessa série histórica. Sei que é o início de um longo processo, mas que nos permite projetar, finalmente, a despoluição definitiva da Baía de Guanabara. A essa altura, se faz necessário um agradecimento pela parceria com essa casa, que trabalhou junto do governo do Estado, colocando os interesses da população acima de qualquer diferença política eleitoral ou ideológica. Eu tenho a certeza que a relação entre Executivo e Legislativo foi largamente beneficiada pela condução do presidente dessa casa, o deputado André Siciliano, e o empenho incansável de todos os deputados e deputadas da Assembleia Legislativa. Em um esforço conjunto, avançamos com um plano de cargos, carreiras e salários dos servidores da saúde. Aprovamos a incorporação da UESO ao UERJ. Reduzimos o ICMS na conta de luz das casas com baixo consumo e garantimos a isenção do imposto para o produtor rural. Também regulamentamos benefícios para estimular o setor de bares e restaurantes e aprovamos a Lei Orgânica da Polícia Civil e o Sistema de Proteção Social dos militares e garantimos a recomposição salarial dos servidores. A nossa união e a nossa atuação e equilíbrio, eu não tenho dúvida, ajudaram o Rio a voltar a brilhar. Minha gratidão e o meu reconhecimento pela excepcional contribuição que essa casa deu à retomada do Rio de Janeiro. Estou certo que continuará a fazê-lo, com todos os parlamentares que darão início a um novo mandato em fevereiro próximo. Entre tantos desafios, um deles se mostra permanente na história recente do nosso Estado, cujo avanço ou retrocesso reflete diretamente nas demais políticas públicas. Foi preciso coragem para enfrentar o caos encontrado em 2020, mas quem pode, por direito, reivindicar a coragem para si mesmo são os servidores da nossa segurança pública. Graças ao trabalho incessante, inovador, destemido desses profissionais, conquistamos os melhores índices dos últimos 30 anos. Na maior licitação do país, Fernando Albuquerque e Henrique, adquirimos mais de 21 mil câmeras operacionais portáteis. Só na Polícia Militar já são cerca de 9 mil em operação em todos os batalhões da área. Assim,
damos mais transparência e segurança jurídica às ações de patrulhamento e abordagem, protegendo os policiais e a sociedade. Sob o comando claro de combater todo e qualquer tipo de crime, a investigação e a atuação irrepreensível das forças de segurança prenderam mais de 2.000 milicianos, provocando um prejuízo de 2,5 bilhões de reais aos criminosos. Ampliamos o Segurança Presente, Rodrigo Bacelar, que já conta com 42 bases, e o Bairro Presente para 46 módulos em 39 locais. A atuação diligente das polícias militar, civil e penal resgatou a confiança da população após décadas de negligência com a violência urbana, que abalou a relação entre a sociedade fluminense e as forças de segurança. As estatísticas comprovam uma verdade que não se pode recusar. Proteger as mulheres do nosso Estado é uma missão que assumo como governador do Rio de Janeiro. A prevenção e o combate ao feminicídio, esse crime bárbaro que atinge mulheres e destrói famílias, é uma prioridade absoluta na nossa gestão. Lançamos o aplicativo Rede Mulher, uma ferramenta baixada gratuitamente no celular que permite o acionamento eletrônico do 190. Na nossa gestão, também foi criado o Núcleo de Atendimento aos Familiares das Vítimas do Feminicídio, que atende crianças e adolescentes cujas mães foram vítimas do nosso Estado. Além disso, a Patrulha Maria da Penha segue protegendo as mulheres em situação de violência doméstica e já realizou mais de 150 mil atendimentos em todo o Estado. E as DEANs continuam prestando atendimento especializado às mulheres vítimas de violência doméstica, familiar e sexual. O programa Empoderadas, a Casa Abrigo Lar da Mulher e o ônibus Lilás são outras ações de enfrentamento à violência contra a mulher. O protagonismo nesse nosso mandato é a mulher. Nossa atenção para essa realidade, motiva a criação da Secretaria da Mulher, que vai atuar de forma transversal com outras pastas e órgãos do Estado. As mulheres precisam e merecem ser cuidadas, protegidas, respeitadas e ter a garantia de direitos e oportunidades iguais na nossa sociedade. Também será preciso cuidar da saúde da mulher, porque a vulnerabilidade feminina muitas vezes está relacionada com a situação de desigualdade da mulher na sociedade. Aos policiais e agentes de segurança, em nome da população do Rio de Janeiro e como chefe do Executivo, nosso reconhecimento pelo trabalho incansável e meu compromisso de valorização do capital humano e de novos investimentos estruturais. Não há Estado forte sem policiais fortes, Carlinhos. Continuarei reconhecendo o esforço de cada homem e mulher que se dedica a nos proteger todos os dias. O Estado tem igual gratidão, e faço registro aqui, pela dedicação e bravura do melhor corpo de bombeiros do Brasil. Homens e mulheres que demonstraram mais uma vez alta capacidade técnica, profissionalismo e humanidade em uma das tragédias mais marcantes do Rio de Janeiro. Vocês são referência para esse mundo, Coronel Leandro. A tragédia de Petrópolis foi, sem dúvida, o episódio mais traumático que vivi na função de governador e como ser humano. A cada esquina encontrei um cenário de guerra, pessoas chorando por familiares e amigos perdidos, patrimônios construídos com suor e esforço totalmente destruídos, cenas que jamais sairão da minha memória. Desde a primeira hora, eu e o André Siciliano estávamos lá, e uma parte de nós, André, seguirá em Petrópolis para sempre. Não é possível falar em um futuro melhor sem educação. Elevar a qualidade do ensino a um patamar de excelência é uma das minhas metas. No maior projeto educacional das últimas décadas, estamos transformando 50 CIEPs em escolas tecnológicas, sustentáveis, com aulas em tempo integral,
produção audiovisual e robótica, além das inovadoras escolas interculturais. E das 70 mil vagas oferecidas pelas FAETECs em cursos profissionalizantes, doutor Serginho. A escola é a porta para o futuro. Vou lutar para que cada criança e jovem desse estado tenha a oportunidade de chegar à sala de aula e concluir uma formação que permita uma vida promissora e digna. Durante a pandemia, os profissionais da educação foram ainda mais demandados e nos ensinaram, outra vez, que o magistério é uma vocação de vida. Por isso, faço aqui o meu compromisso de que a educação estará na frente de todas as nossas ações. Afinal, acredito que ela é o principal caminho de transformação de uma sociedade. A reestruturação do Estado atende não só a uma lógica interna de administração pública, presidente Altineu, mas também às necessidades locais de um Estado tão diverso e complexo. No enfrentamento à pandemia, por exemplo, a estratégia de distribuir de forma igualitária e célere as vacinas inaugurou um modelo de gestão descentralizada que fortaleceu os municípios, doutor Luizinho. E aqui eu lembro do nosso saudoso doutor Chaves, que tantas vezes pilotou helicóptero para que as vacinas, ele próprio pilotou, para que as vacinas chegassem. Com a regionalização da saúde, foram repassados mais de 2,2 bilhões de reais às cidades e outros 790 milhões investidos na construção e ampliação de mais de 60 unidades em 37 municípios. Em outras palavras, aquele que mais precisa vai encontrar atendimento perto de casa, sem ter que enfrentar horas de viagem e busca de um tratamento médico, Washington Reis. Nosso governo consagra, por fim, o encerramento do ciclo de abandono que o Estado esteve atolado nos últimos anos. Antes abandonado, o Museu da Imagem e do Som em Copacabana chegou a 82% das obras concluídas. A estação de Bom Sucesso, o teleférico do Alemão, está pronta e as demais reformas atingiram 65% de avanço. Em 2023, além da inauguração do MIS e do teleférico, vamos entregar a Escola Dom Eugênio Salles, lá na Cidade de Deus, a Ponte da Integração em Campos, esquecida há mais de 40 anos, o Rio Imagem da Baixada e, finalmente, prefeito Johnny, o Hospital de Câncer em Nova Friburgo, que é um sonho da região serrana. Os sonhos que foram frustrados se transformarão em realidade logo ali. Resolver passivos de outras gestões não é mérito, é obrigação de um governo guiado pelo compromisso de Estado, que respeita o dinheiro público, os acordos firmados, a estabilidade e a previsibilidade. A partir dessa base, iremos aprofundar novas reformas para atualizar regimes tributários e reforçar a vocação natural do nosso Estado, no setor de óleo, gás, indústria naval e nuclear, com a criação de 2 novas secretarias, e dar início à operação da plataforma de negociação da Nasdaq, focada em compra e venda de créditos de carbono, para depois se tornar uma bolsa de ativos sustentáveis, meu querido Nelson Rocha. Nos últimos 40 anos, nunca houve um direcionamento focado para o Estado. Precisamos planejar para nortear. Temos uma enorme diversidade e potencialidades econômicas que ainda não foram exploradas. E para garantir que haja crescimento de fato, estamos identificando todos os potenciais econômicos e sociais de cada região. Estamos pensando o Rio de Janeiro para frente, criando um planejamento para trabalharmos em áreas específicas e que podem trazer novas perspectivas de desenvolvimento, como a economia verde, a economia do mar, petróleo e gás, infraestrutura e logística, saúde, cultura e turismo. O planejamento responsável, aliado à gestão eficiente, dá condições de robustecer o investimento público, gerar aumento de arrecadação, concluir obras e também valorizar o nosso funcionalismo. Nenhum reajuste era concedido desde 2014 aos ativos, inativos e pensionistas, em uma conquista histórica.
segue à risca as regras do regime de recuperação fiscal. Com muito esforço, garantimos a recomposição salarial dos servidores. Este é o segundo ano consecutivo que promovemos a recomposição. Ainda em 2021, antecipamos por 14 vezes seguidas os salários, incluindo o 13º. E já em 2022, adiantamos o pagamento mensal. Você acompanhou agora aqui na CNN a longa fala, inclusive, do governador reeleito do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. Mostramos aqui Tarcísio de Freitas, Romeu Zema em Minas Gerais, Tarcísio de Freitas em São Paulo e agora Cláudio Castro no Rio de Janeiro.